É a mesma coisa por toda a vida. Homens com um objetivo principal definido garantem respeito e atenção o tempo todo. Isso basta sob a visão psicológica de um objetivo definido. Vamos agora para o lado econômico da questão. Se um navio a vapor perdesse o leme no meio do oceano e começasse a andar em círculos, em breve esgotaria o suprimento de combustível sem atingir a costa, apesar de usar energia suficiente para ir e voltar várias vezes. O homem que trabalha sem um objetivo principal, respaldado por um plano definido para sua realização, parece um navio que perdeu o leme. Trabalho duro e boas intenções não bastam para levar um homem ao sucesso, pois como pode um homem ter certeza de que atingiu o sucesso, a menos que tenha estabelecido na mente algum objetivo que se deseje? Toda casa bem construída começou na forma de um objetivo definido e de um plano definido, colocado num conjunto de plantas. Imagine o que aconteceria se alguém tentasse construir uma casa pelo método aleatório, sem planos, operários atrapalhando uns aos outros, materiais de construção empilhados por todo o terreno, antes que o alicerce estivesse concluído. E todos no trabalho teriam uma noção diferente de como a casa deveria ser construída. Resultado: caos, mal entendimento e custo proibitivo. Você já parou para pensar que a maioria das pessoas termina a escola, pega um emprego, entra no ramo profissão sem a mínima ideia de qualquer coisa remotamente parecida com um objetivo definido ou um plano definido? Tendo em vista que a ciência oferece maneiras razoavelmente parecidas de analisar o caráter e determinar a profissão em que as pessoas se encaixam melhor, não parece uma tragédia moderna que 95% da população adulta seja composta de fracassados porque não encontraram seus nichos apropriados no mercado de trabalho. Se sucesso depende de poder, se poder é esforço organizado, e se o primeiro passo na direção da organização é um objetivo definido, então dá para ver facilmente porque um objetivo é essencial. Até selecionar um objetivo definido de vida, um homem dissipa suas energias e espalha seus pensamentos em tantos assuntos e tantas direções diferentes, que isso leva não ao poder, mas à indecisão e fraqueza. Com a ajuda de uma pequena lupa, você pode aprender uma grande lição sobre o valor do esforço organizado. Usando a lente, você pode focar os raios do sol em um ponto definido com tanta firmeza que eles farão um buraco em uma tábua grossa. Remova a lupa, que representa o objetivo definido, e os mesmos raios de sol brilharão sobre a tábua por 1 milhão de anos sem queimá-la. 1000 baterias corretamente organizadas e conectadas por fios produzirão energia suficiente para manter um maquinário de bom tamanho em funcionamento por muitas horas. Mas pegue as mesmas baterias isoladamente e desconectadas, e nenhuma terá energia suficiente para ligar a máquina. As faculdades mentais podem ser comparadas a baterias. Quando organiza as suas faculdades de acordo com o plano apresentado nas 16 lições e as direciona na realização de um objetivo definido da vida, você tira vantagem do princípio cooperativo ou acumulativo, pelo qual o poder é desenvolvido, chamado de esforço organizado. O conselho de Andrew Carnegie era: coloque seus ovos em uma cesta e cuide para que ninguém dê um chute nela. Ele queria dizer: claro que não se deve dissipar energias engajando-se em atividades secundárias. Carnegie era um economista capaz e sabia que a maioria dos homens se sairia bem se aproveitasse e direcionasse as energias para fazer uma só coisa direito. Quando o plano desse curso nasceu, lembro de levar o primeiro manuscrito para um professor da Universidade do Texas e, entusiasmado, sugerir que eu havia descoberto um princípio que me ajudaria em todo o discurso que eu fizesse dali em diante, pois estaria mais bem preparado para organizar e ordenar meus pensamentos. Ele olhou para o esboço das lições por alguns minutos, então virou-se para mim e disse: sim, sua descoberta vai ajudá-lo a fazer melhores discursos,
Mas não só isso, vai ajudá-lo a se tornar um escritor mais eficiente, pois percebi em textos anteriores que você tem a tendência de dispersar os pensamentos. Por exemplo, se começasse a descrever uma linda montanha distante, você poderia desviar-se da descrição, chamando a atenção para um lindo conjunto de flores silvestres, ou um riacho, ou um pássaro cantando, contornando aqui e ali, zigue-zagueando, antes de finalmente chegar ao ponto de onde avistar a montanha. No futuro, será muito menos difícil para você escrever um objetivo, não importa se falando ou descrevendo, porque seus 15 pontos representam os fundamentos da organização. Certa vez, um homem que não tinha pernas conheceu um cego. Numa prova conclusiva de que o aleijado era um homem de visão, este propôs ao cego que formassem uma aliança de grande benefício para ambos. Deixe-me subir nas suas costas, disse para o cego. Então usarei suas pernas. Você poderá usar meus olhos. Juntos vamos andar mais rápido. Do esforço aliado vem um grande poder. Esse é um ponto digno de muita repetição, porque compõe uma das partes mais importantes da base deste curso. As grandes fortunas do mundo foram acumuladas pelo uso do princípio de esforço aliado. Aquilo que um homem pode realizar sozinho durante a vida toda é quanto muito ínfimo, por mais organizado que tal homem seja, mas aquilo que um homem pode realizar em aliança com outro homem é praticamente ilimitado. O mastermind mencionado por Andrew Carnegie durante minha entrevista era composto por mais de 20 mentes. No grupo havia homens de praticamente todos os temperamentos e inclinações. Cada homem estava ali para desempenhar um determinado papel e nada mais. Havia entendimento perfeito e trabalho de equipe entre aqueles homens. O trabalho de Carnegie era manter a harmonia. E ele fez isso maravilhosamente bem. Se está familiarizado com o futebol, você sabe, claro, que o time ganhador é aquele que melhor coordena os esforços de seus jogadores. Trabalho em equipe é o que faz ganhar. É a mesma coisa no grande jogo da vida. Em sua luta pelo sucesso, você deve manter em mente, o tempo todo, a necessidade de saber o que quer. Saber precisamente qual é o objetivo definido e o valor do esforço organizado na realização daquilo que constitui o objetivo definido. De forma vaga, quase todo mundo tem um objetivo definido, isto é, o desejo de dinheiro. Mas não é um objetivo definido, conforme o significado do termo nesta lição. Antes que seu objetivo de acumulação de dinheiro possa ser considerado definido, você deve chegar a uma decisão sobre um método preciso pelo qual vai acumular o dinheiro. Não bastaria dizer que você vai ganhar dinheiro entrando em algum tipo de negócio. Você teria que decidir que tipo de negócio. Também teria que decidir onde iria se instalar. Teria que decidir ainda as políticas empresariais sobre as quais conduziria seu negócio. Ao responder à pergunta, qual o seu objetivo definido de vida, no questionário que usei para analisar as mais de 16 mil pessoas, muitas responderam o seguinte: meu objetivo definido de vida é ser tão útil ao mundo quanto possível e ganhar bem. Essa resposta é tão definida quanto a ideia de um sapo sobre o tamanho do mundo. O objetivo dessa lição não é informar qual deve ser sua profissão, pois isso só poderia ser feito com precisão após você ter analisado completamente, mas pretende gravar em sua mente uma noção clara do valor de um objetivo definido, de alguma natureza, e o valor de entender o princípio do esforço organizado como meio de alcançar o poder necessário para materializar o objetivo definido. A melhor compensação por fazer as coisas é a capacidade de fazer mais.